Pois é, quarta-feira é hora da nossa coluna de direito. Aqui ao meu lado está o Dr. Paulo Vitor Souto, nosso especialista em direito trabalhista e previdenciário. E hoje a gente fala sobre a aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99332-1212. Pode mandar que daqui a pouco a gente lê. Doutor Paulo, boa noite. Eu queria que o senhor começasse dizendo se nesse ano tem alguma mudança relacionada aí à regra para se aposentar. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador. Simon, a gente tem pequenas mudanças. A gente não pode dizer que é uma reforma previdenciária, nova reforma, porque a última grande reforma previdenciária ocorreu em 2019. Depois disso, esta própria reforma estabeleceu algumas regras de transição e evolução das mudanças das regras para a aposentadoria ao longo dos próximos anos. E é isso que acontece. Todo início de ano, algum pequeno ajuste, especialmente em relação à idade e em relação a tempo de contribuição. Para este ano, o que de fato a gente tem de grande mudança é o tempo mínimo de a contribuição mínima da mulher. No caso, ela só pode se aposentar com 62 anos. Isto é, se for uma aposentadoria por idade. Ou seja, a idade mínima para o homem já foi atingida, que é o limite máximo de 65, e a da mulher 62. Então, a partir desse ano, 2023, para que uma mulher se aposente, só pode ocorrer por idade se contribuir 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. Em relação ao homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição ou 180 meses. Doutor Paulo, e a idade mínima, né? Vai ficar aumentando até quando? É uma preocupação de muita gente, né? Achando que não há limite em relação a isso. Mas, Simon, o que a gente pode tranquilizar o telespectador é, em relação à aposentadoria por idade, essa idade mínima chegou, digamos, ao teto dela. Ou seja, não vai evoluir a cada ano. A gente vai ter um limite agora, que já atingido, no caso de mulher, 62 anos e homem, 65 anos. A partir desse momento, não há mais que modificar essa idade mínima. Doutor Paulo, existe alguma outra regra diferente para se aposentar em relação à idade? É possível que o segurado se aposente com menos idade do que essa que você citou? Sim, Simon. É possível que se aposente com menos idade. Neste caso, é o que a gente chama de regra de transição. Uma delas é o que você faz o tempo de contribuição mínimo. E neste caso, diferente da aposentadoria por idade, onde o segurado tem que ter apenas 180 contribuições, a aposentadoria por tempo de contribuição, nas regras de transição, atualmente precisam de 35 anos de contribuição, ou seja, mais do que dobra a quantidade de tempo de contribuição. E nesta situação, é possível que o homem, hoje, no ano 2023, se aposente com 63 anos e a mulher se aposente com 59 anos. É uma regra que ainda vai ter algumas mudanças ao longo dos próximos anos, de acordo com a evolução estabelecida na legislação. Mas, atualmente, que fique claro, desde que haja contribuição, por no mínimo 35 anos, mulher se aposenta com 59 e homem com 63. Ou seja, que a gente vê na prática fica cada vez mais difícil conseguir se aposentar, né? Vai aumentando a idade, tempo de contribuição. Tá difícil, vamos lá. De fato, sabe, desculpe interromper, é cada vez mais complicado. A tendência é que nos próximos anos já se fale em outras reformas previdenciárias, porque tudo hoje em dia se fala no rumo da Previdência, se fala na necessidade de que haja realmente mudanças para adequar. Inclusive, essa semana, a Previdência Social, diga-se de passagem, completou aniversário, fez 100 anos no caso da Previdência Social, ou seja, ela agora é uma centenária. Tá certo. Bom, doutor Paulo, acho que uma dúvida comum é para aquelas pessoas que nunca contribuíram. Elas têm como se aposentar? Simon, se aposentar, o termo aposentadoria, que é um benefício previdenciário, infelizmente não. Para que as pessoas venham a se aposentar, tecnicamente falando, é preciso que haja contribuição previdenciária. Isso pode se dar com você sendo autônomo, você sendo empregado, você trabalhando para entes públicos. Neste caso, é possível se aposentar. Entretanto, a pessoa que nunca o fez ao longo da vida, ela não terá condição de se aposentar, mas ela poderá procurar benefícios assistenciais, que é o chamado LOAS, popularmente conhecido, ou BPC. Neste caso, tem que ter alguns pré-requisitos, dentre os quais a idade mínima e, além disso, ser pobre na forma da lei, ter uma renda inferior a um quarto salário mínimo, para que efetivamente venha a ter esse benefício. Além da questão da idade, é possível que também as pessoas deficientes também tenham direito ao chamado BPC ou LOAS, como são popularmente conhecidos. Mas se aposentar sem contribuição não é possível. Doutor Paulo, chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, eu sei que às vezes exige um cálculo que não é fácil fazer, vamos ver se a gente consegue respondê-la. Sou servidora pública há 30 anos, se aplica também essa novidade
que o senhor falou para mim, tenho 59 anos. 30 anos de contribuição, 59 anos de idade. Essas regras, é muito importante esclarecer, Simon, essa que nós trouxemos hoje, são as regras da Previdência Social, do INSS. Entretanto, ela menciona com a servidora pública. Não diz se é do Estado ou se é federal, né? Exatamente. É preciso que a gente analise se ela é uma servidora estatutária, seja do Estado, seja do município, ou ela mesmo prestando serviços para entes públicos, ela pode ser vinculada ao RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social. A regra geral, vamos falar de maneira genérica, essa situação, essa atualização não se aplica a ela se ela for uma servidora estatutária. É a regra geral, mas sempre tem exceções. Doutor Paulo, justamente pelo valor da aposentadoria, muita gente reclama, algumas pessoas querem voltar para o mercado de trabalho. Todas as pessoas que se aposentam podem voltar, podem complementar a sua renda fazendo alguma atividade? Diga-se de passagem, é a praxe. As pessoas se aposentarem hoje em dia e continuarem trabalhando, como você bem disse, para complementar a renda. Quase todas as pessoas, depois de se aposentarem, podem continuar trabalhando. Entretanto, tem pessoas que, como se aposentam por invalidez ou por uma questão de incapacidade, nessa situação ela não pode voltar a trabalhar, porque pressupõe que ela é incapaz para todo e qualquer trabalho de maneira definitiva. Além disso, pessoas que se aposentam de maneira especial, ou seja, que trabalharem em ambientes salubres, nesse caso, elas podem trabalhar, mas desde que elas mudem de segmento, elas mudem de setor, elas não podem trabalhar em contato com os agentes salubres que trabalhavam anteriormente. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, trazendo essas informações relacionadas à aposentadoria que interessa aí a muita gente, até que ainda está longe de chegar lá, não é isso? Como nós. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Simon. Obrigado, telespectador.